Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Comecei a perceber que daí essa professora me mostrou que dava certo, que poderia funcionar e que existiam questões técnicas, que se você utilizasse técnica, você poderia despertar também nos pacientes ou o melhor lado ou o pior lado. E eu, por questões técnicas, desconhecimento delas, eu estava despertando já em pessoas que já estavam fragilizadas o pior lado delas. E aí o que acontece? Eu estava um dia no hospital, lá eu trabalhava com internação também, e uma enfermeira que eu admiro muito, eu acompanhava os grupos dela, opcional, assim, porque eu queria ver ela trabalhar, porque para mim era uma coisa linda o que ela fazia num grupo, assim, nossa, era uma coisa fantástica. E aí, um dia ela parou para mim na sala de prescrição e falou assim, Vitor, eu quero conversar contigo. E eu achei que ela ia me dar ia me xingar, que eu fiz alguma coisa errada, né? Ela falou, você já pensou em trabalhar com dependência química? Eu falei, não pensei, não tinha pensado mesmo. Ela estava só cumprindo o meu protocolo ali. Ela falou, sabe, cara, eu trabalho não sei quantos anos, já era 18 anos, eu acho, 18 ou 19 anos, com dependência química e tal, eu tenho experiência nisso, eu conheço os pacientes, e quando eu vejo os seus pacientes, eu vejo que tem uma coisa diferente. Eu achei que era coincidência, mas depois até me arrepia lembrar, porque ela me falou assim. Depois eu fui vendo ao longo dos meses, os seus pacientes têm algo diferente. Eu percebo que você exerce, o jeito que eles falam de você, o jeito que eles lidam com o tratamento, é diferente. Você tem alguma coisa, você tem algum talento para essa área. Eu me arrepiei, cara. Agora, só de lembrar, eu lembro vividamente ela falando. Aí eu parei e pensei, que doideira. Porque eu nunca pensei nisso, e talvez se eu fosse pensar nisso, eu não ia querer isso. Mas é uma parada que, sei lá, da onde isso? Sei lá, velho, se for pegar na raiz histórica, eu tenho histórico de alcoolismo na família, como quase todo mundo. Meu avô paterno, que eu mal conheci, faleceu de alcoolismo de uma forma terrível quando eu tinha 10 anos. Isso trouxe um monte de problemas emocionais para minha família, né? Meu pai não conseguia me dar um abraço a vida inteira, coisas desse tipo. Então, a questão álcool e problemas com álcool não era uma coisa que eu achava tão legal. Ah, vamos olhar para isso. Eu também não entendia nada, não era um assunto que me agradava. Aí, quando ela falou isso, e conforme eu fui conhecendo os pacientes, eu comecei a perceber que ninguém entendia eles de verdade. E eu entendia. E é doido isso. Porque eu descobri, por causa da questão do déficit de atenção, eu reprovei na 8ª série. Foi assim que eu conheci minha esposa. Mas o sistema educacional, naquela época, principalmente no interior do Paraná, não fazia ideia do que era déficit de atenção. E eu era um cara que, apesar de ser inteligente, eu ficava em recuperação em todas as matérias. E só eu, na sala inteira, ficava em todas as recuperações. Eu era um cara impulsivo, eu era um cara que não conseguia prestar atenção nas aulas. A minha conclusão era, eu sou burro. É isso? E eu lembro direto, assim, sei lá, o Vitor esqueceu o material escolar. Eu nem sabia do material escolar, era uma doideira, minha cabeça era muito confusa. E o meu irmão e minha irmã não têm, eles eram sempre organizadinhos, então aquilo criava em mim uma sensação muito de incapacidade. Uhum. E os professores, quando me chamavam para coordenação, coisa que eu já fui muitas vezes, falavam coisas para mim, Vitor, mas o que eu faço com você? Eu não sei o que fazer com você. E os meus pais nunca foram presentes, mal iam para a escola, às vezes mandava minha irmã mais velha para ir. E eu pensava, eu sou um cara que tem um defeito, tem alguma coisa errada comigo e ninguém sabe o que fazer. E aquela sensação de que ninguém entende o que acontece comigo. E eu me sentindo um bosta. Cara, eu sei que falando isso assim pode parecer pequeno ou uma coisa simples, porque eu também não quero aprofundar para não me emocionar demais aqui, porque eu quero explicar uma coisa, né? Mas isso é uma coisa, esse estigma, essa marginalização, dói. É pesada. Né? A gente estava até falando sobre aquela coisa de discordar há pouco, né? Que eu tenho esse espírito um pouco de contestar demais e às vezes eu quero ter menos isso. Daí você falou assim, por quê? Mas contestar é positivo. Daí eu te falei, olha, ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer viver sozinho. Você quer ser bem-quisto por alguém. Então a sensação que eu tinha era de que ninguém me entendia. Daí quando eu consegui descobrir, olha, com 16 anos, eu achava que tinha algo errado comigo e que era alguma coisa talvez psicológica, mental, não sei, mas eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava de ajuda.
Porque eu tinha muita dificuldade de estudar e, enfim, eu já estava quase desistindo disso. E aí eu pedi para o meu pai, depois de muito tempo, eu tive que implorar para ele, mas pedi tantas vezes para ele me levar numa psicóloga, para poder me avaliar. E aí descobriu que eu tinha déficit de atenção. Eu falei, agora eu vou me tratar. Porque eu descobri que a minha esposa, que era minha namorada na época, foi para a capital, né? Teve que ir para Curitiba para descobrir que tinha déficit de atenção, começou a se tratar, melhorou. Eu olhei e falei, caramba, mas eu preciso saber, deve ser isso que eu tenho, porque alguma coisa errada eu sabia que tinha. E aí, enfim, meu pai falava assim, não, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, mesmo com o diagnóstico. Então, assim, sensação de como se ninguém entendia, essa né? sensação de que ninguém me entende e que as pessoas olham para mim como uma, tipo assim, esse é um bosta, isso aí não vai dar em nada. Isso aí eu já ouvi de professores isso. Tipo assim, Vitor, você não vai dar em nada. Né? Uma vez um professor de educação física mandou fazer um trabalho que era para falar dos indiferentes, porque ele julga, na mente dele eu era uma pessoa indiferente, porque ele não via o meu sofrimento e ele achava que eu era simplesmente uma pessoa indiferente ao mundo, e ele fez eu fazer isso me marcou. Ele me enxergava assim, depois que filho da puta. Eu tento pensar diferente, assim, que é o que ele via. Entende? Ele não era capaz de enxergar além daquilo. Na época isso me machucou, porque eu também não via por que me machucou tanto. Porque a última coisa que eu era na vida era indiferente. Entende? E daí, conforme eu fui conhecendo os pacientes, eu via a dor neles. Essa dor eu já senti. É uma outra proporção, mas olhar para eles... E o pior... Eles fizeram várias coisas erradas, e eu não estou dizendo que eu perdoo, que eu julgo, que eu acho que não é nada, não, mas eles fizeram várias coisas erradas ao longo da vida, sei lá, decepcionaram pessoas, perderam o emprego e tal, eles erraram. E aí existe também culpa, existe também vergonha, e daí as pessoas olham e pensam, esse aí é um sem vergonha, esse aí é putz, eu não quero tratar esse cara, nossa, que saco. E aí eu ficava imaginando que talvez era assim que as minhas professoras pensavam sobre mim. Meu Deus, o Vitor chegando ali. Enfim, estou até contando mais do que eu já contei na vida. Sobre isso, mas para explicar qual que é o raciocínio por trás, talvez, do porquê que eu gosto tanto dessa área. Porque daí, misturando com isso, a ideia de que eu tinha um talento para isso. E aí eu queria saber mais. Eu pensei, se eu sou bom numa coisa, e tem um conceito que eu acho muito legal, que é o do Ikigai. Tá ligado? Uhum. Aquele conceito de que para você alcançar a plenitude na vida, é importante você achar alguma coisa que você gosta, que você é bom, que as pessoas precisem e que te dá remuneração, né? Que te dá dinheiro. Né? Se não me engano, são essas coisas, né? Acho que é. E aí, intuitivamente, eu pensei, mas eu sou bom nisso. Pessoas precisam disso. Né? É uma profissão. Talvez eu possa... E eu comecei a gostar cada vez mais. Porque, cara... É muita diferença você pegar... Não que outras doenças mentais não sejam sérias de verdade, são sérias e não é uma questão assim, de dizer que não é sério. Né? Mas você pegar uma pessoa completamente desacreditada. Eu tive um paciente que morou na rua por mais de 10 anos. A família inteira já tinha mandado ele pastar, menos uma irmã. E eu acompanhei ele da internação até ele passar no vestibular na URGS. Foda. Foda demais. Me arrepia, pessoal. Porque daí, tipo, cara, é isso que eu faço, cara. Aí eu pensei, cara, é isso que eu faço. Entendeu? Eu pego uma pessoa que tá ali ferrada, olhando para o mundo, assim, perdida, assim, querendo se achar no mundo, mas se sentindo absolutamente marginalizada. E muitas vezes se defendendo disso. Tipo assim, eu não quero que ninguém goste de mim. Eu não quero que ninguém... Tipo, aí a pessoa te rejeita, você vai ajudar ela, te rejeita, por quê? Porque a vida inteira ela foi rejeitada por figuras de autoridade, por pessoas que deveriam cuidar dela. Muitas vezes, vamos dizer assim, por culpa dela, mas por comportamentos que talvez fossem disfunções neurológicas, neurobiológicas, que são, entendeu? Enfim, contextualizando tudo isso, porque isso me faz ter, eu acho que isso me ajudou a ter um grau de empatia, eu acho, né? É uma hipótese minha. Um grau de percepção sobre esse tipo de pessoas, né? Que tem esse tipo de problemas. E cada vez que os meus colegas diziam, nossa, mais um caso desse, e chama o Vitor. E o Vitor ia. Eu ia, extra, do nada. A minha esposa fala assim, Vitor, você tem que ficar mais em casa. E eu tinha essa missão na minha... Sei lá, era uma coisa assim, tipo uma missão, cara. Eu precisava... Tanto que eu ajudei a criar o primeiro serviço de consultoria especializada em dependência química no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Eu fui um dos médicos psiquiatras que Irado. participou disso, porque os residentes da média não tinham tanto interesse por várias razões, né? Por várias razões. E isso me fez ir para essa área. E aí daí eu terminei, eu fiz esse grupo, daí, né? Funcionou aquele grupo de pacientes não motivados, porque eu aprendi técnicas. Né? Porque não adianta você, eu quero, eu tenho empatia, eu percebo, eu consigo me relacionar com eles. Tem técnica, né? Sem técnica. Né? Eu acho que a diferença que tinha entre mim, talvez, né? Porque quem disse foi aquela professora, falou, né? Se tem uma diferença em mim, eu acho que podem ser duas coisas. Uma talvez fosse a empatia, tipo, eu conseguia entender e ficar com menos ranço, né? Na média, né? Situações extremas, talvez seja algo diferente. E eu estudava, né? Eu estudava, sempre fui um cara muito estudioso, né? Porque eu queria talvez até provar para mim mesmo que eu era capaz. Eu fui a fundo nisso. Tudo que eu estudava, eu ia a fundo de uma maneira assim,